Oi, aqui é a Marina da Intercultural e hoje nós vamos falar sobre o Work and Study na Irlanda. O que é o Work and Study? Nada mais é do que a possibilidade que alguns países te dão de trabalhar enquanto você estuda. E por que isso é bom? Porque além de você ter uma vivência muito prática na vida cotidiana do país trabalhando, ou seja, você começa a aprender como é que os locais trabalham, qual é a ética de trabalho, quais são os costumes, qual é o modo de vida mesmo. Além disso tudo, você melhora o seu inglês de forma muito mais rápida, porque você vai estar em contato com pessoas locais, com clientes, com o chefe, com colegas de trabalho. E ao mesmo tempo também, você tem aí uma receita, né, uma ajudinha aí no seu orçamento para que o seu custo não fique tão pesado. Então essa é uma das grandes vantagens do Work and Study e é por isso que muitos estudantes, muitos intercambistas buscam países que ofereçam esse tipo de possibilidade de intercâmbio. E é o caso da Irlanda. E aí a gente tem muitas perguntas frequentes quando a gente atende um cliente ou quando a gente abre uma caixinha no Instagram. As perguntas costumam ser as mesmas. Então eu vou tentar aqui responder algumas delas. Se tiver alguma pergunta que eu não te respondi, deixa aqui nos comentários que depois eu vou respondendo ao longo do tempo, tá bom? A pergunta mais frequente, eu diria que é sobre quais são os requisitos para participar desse programa. Quem pode fazer um Work and Study na Irlanda? Você pode fazer esse programa se você tiver pelo menos 18 anos de idade, então 18 ou mais, porque você vai precisar trabalhar e a maioridade para você trabalhar é com 18 anos. E você pode, na verdade, ter um nível até básico de inglês. Não existe um nível mínimo de inglês que você precise para fazer esse programa. Porém, é importante dizer que quanto melhor for o seu nível de inglês, maiores são as suas chances de conseguir um bom emprego. E mais rapidamente você vai conseguir também. Então é importante ter isso em mente. Outra pergunta é: como funciona o programa? Quanto tempo eu preciso estudar? Quanto tempo eu posso trabalhar? Então você precisa fazer um curso de pelo menos 25 semanas, isso aí dá mais ou menos 6 meses, e a carga horária tem que ser de pelo menos 15 horas semanais, tá? E é importante dizer que depois você, além desses 6 meses que você vai estudar, você tem 2 meses de férias, em que você pode somente trabalhar, tá? E daí daria um total de 8 meses, sendo que você pode ainda prorrogar esse programa por 2 vezes. Então você vai, estuda e trabalha por 8 meses, depois pode solicitar renovação, fica mais 8 meses e depois nova renovação, mais 8 meses, tá? Outra questão muito frequente: quanto tempo eu posso trabalhar? Você pode trabalhar por até 20 horas semanais enquanto você está estudando. No período de férias, você pode trabalhar por até 40 horas semanais. E aí as férias normalmente acontecem nos meses de verão, lá da Europa, lá da Irlanda, né? Então nos meses de junho até setembro. E também naquele período entre Natal e Réveillon, ali de 15 de dezembro até 15 de janeiro. E quais são os tipos de curso que dão direito a você trabalhar enquanto você está estudando na Irlanda? Pode ser um curso de inglês, e aí entra o inglês geral, o inglês técnico, o inglês específico para uma preparação para algum exame, como é o caso do TOEFL ou do IELTS. Inglês, por exemplo, de Business English. Então, desde que você esteja estudando inglês com uma carga horária de pelo menos 15 horas semanais por pelo menos 25 semanas, você pode fazer o Work and Study, você pode trabalhar enquanto estuda. Também é possível que você faça isso com cursos de graduação ou pós-graduação e também cursos de nível técnico. Então aí seriam os cursos de Higher Education ou de ensino superior. Eu já saio do Brasil com uma vaga garantida? Eu já sei aonde eu vou trabalhar? Não. Você sai daqui do Brasil, vai para o seu curso, você chega lá, solicita o seu visto e aí então você pode encontrar o seu emprego. Você é que vai em busca do seu emprego. Por isso que o nível de inglês, apesar de não ser um requisito, ele pode ser importante nessa busca. Mas não é difícil de conseguir emprego. A maioria dos brasileiros vai e consegue. Mas é importante ter isso em mente, né? Que se você tiver um inglês melhor, você vai ter a chance de conseguir um emprego mais rapidamente.
A maior parte das escolas, elas podem te ajudar a conseguir um emprego. Não te arranjando uma entrevista, mas pelo menos preparando o teu currículo, te ajudando a se preparar para uma entrevista de emprego. Qual é o tipo de visto que eu preciso para poder fazer um Work and Study na Irlanda? O visto é do tipo chamado Stamp 2, Stamp 2. O que é esse visto? Você chega na Irlanda, ele pode ser solicitado depois que você chega no país. E aí você precisa comprovar que você está estudando, então você precisa de uma carta de confirmação da escola ou da universidade, da instituição de ensino, comprovando que você vai estudar por pelo menos 25 semanas, numa carga horária pelo menos de 15 horas semanais. Outra comprovação que você precisa apresentar é da sua residência, de que você tem residência lá, então seja numa casa de família, ou numa residência estudantil, ou o apartamento que você alugou, enfim, você precisa comprovar que tem moradia lá na Irlanda. Você precisa daí também comprovar que tem o seguro governamental de saúde, que passa a ser obrigatório para esse visto. E você precisa pagar uma taxa do visto que é de 300 euros. Além disso, você precisa comprovar capacidade financeira. O que seria isso? Você precisa ter em conta pelo menos 4.200 euros, porque esse é o valor atualmente considerado o mínimo para que você possa se manter por esse período lá na Irlanda. E o governo irlandês quer que você tenha condições de permanecer lá de forma tranquila, de forma razoável, sem que passe necessidade. Então, esses 4.200 euros têm que estar na sua conta para que você possa solicitar o seu visto de Work and Study, aí o seu visto Stamp 2. E essas basicamente são as perguntas que a gente costuma responder sobre o Work and Study na Irlanda. Falei um pouquinho sobre o programa, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu sou a Marina da Intercultural, obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.